Falando sobre os jogadores que foram convocados para as respectivas seleções, né? Trata-se do Fabrício Bruno, Ayrton Lucas, Vina, Varela, Arrascaeta e De La Cruz, jogadores que estão já regressando ao Rio de Janeiro e inclusive são esperados hoje à tarde no Ninho do Urubu para um treinamento junto com o técnico Tite e a equipe do Mengão. Vale lembrar que dos 6 jogadores, né, convocados, dos 6 jogadores que não estiveram à disposição do Tite, o Fabrício Bruno, pela seleção brasileira, foi o que mais tempo jogou nesses 2 amistosos. Jogou 2 jogos completos, 180 minutos, enquanto Vina jogou um jogo completo, 90 minutos. Arrascaeta, parte de um jogo, 70 minutos, Varela, 65 minutos, Nicolás De La Cruz jogou 45 minutos e Ayrton Lucas não jogou. Tem um total aí de 0 minutos nessa data FIFA. Os jogadores vão chegar no Ninho hoje, serão reavaliados e vão aí já começar a treinar e se preparar para o jogo do próximo sábado e da próxima terça-feira, sábado Nova Iguaçu, terça-feira Milionários da Colômbia. Mudando o assunto aqui agora, já que eu estou falando de seleção, falar logo de Fabrício Bruno, que ontem fez questão de responder aos críticos, né? O Fabrício Bruno, que vinha sendo, ou foi, na verdade, muito criticado, até por colega da imprensa, falou que ele não era para estar na seleção, aquela coisa toda, pegaram um monte de frames de vídeo dizendo que no jogo contra a Inglaterra ele tinha sido muito mal e tal, aquela coisa toda. Ele ontem respondeu, ele disse assim, ó: as pessoas julgam muito o livro pela capa, não tem entendimento, mas na minha mentalidade, a minha mentalidade é muito forte. Eu faço acompanhamento psicológico para não me deixar abater. E eu vou dizer uma coisa, essa aqui não foi a melhor resposta do Fabrício Bruno. A melhor resposta do Fabrício Bruno para todos os críticos foi ontem, dentro do campo, na bola. Porque, cara, o time da Espanha, mais uma vez, o Fabrício Bruno joga 90 minutos completos e ele não sofre sequer um drible. Cara, jogando contra o time da Espanha ali, o Yamal, mano, fazendo um salseiro danado na zaga do Brasil. Você pega o segundo gol da Espanha, irmão, o cara quase que aposentou o Beraldo. Ele dá uma caneta no Beraldo, aí ele limpa, se eu não me engano, o Bruno Guimarães e mete um golaço. Então, assim, o Fabrício Bruno passa por esse jogo sem ser driblado, vivendo uma fase muito boa e dentro do campo, acredito que muito mais do que fora, ele respondeu todas essas críticas. Mudando de assunto, falar de novo contrato do Mengão, porque o Flamengo está negociando mais um contrato com a Ambev. A Ambev, para quem não sabe, é a dona do Zé Delivery, que acertou aí o contrato de patrocínio para o Meão do Flamengo. Qual é o novo contrato? Para que a água, as bebidas alcoólicas vendidas no Ninho do Urubu, no Ninho do Urubu não, né? Na Gávea, para que toda essa parte de bebida alcoólica, chopp, bebidas não alcoólicas, sejam todas fornecidas pela Ambev. É basicamente um contrato muito parecido com o que o Flamengo tem com a Adidas. A Adidas paga ao Flamengo para poder fazer o manto do Mengão. É basicamente isso. A Ambev vai pagar 15 milhões de reais ao Flamengo para ter direito de exclusividade de venda dos seus produtos na sede da Gávea e também de reposição dos seus produtos no Ninho do Urubu. Por exemplo, caso esse contrato seja fechado, no Ninho do Urubu passa a entrar somente a água da Ambev. Um exemplo, no Ninho do Urubu só vai ter refrigerante da Ambev, os sucos da Ambev. Tanto na Gávea só vai se vender cerveja da Ambev. Vocês estão entendendo? 15 milhões de reais é o que pode render isso aos cofres do Mengão. Bom, vamos mudando de assunto agora, falar sobre Gabriel Barbosa, o Gabigol, porque o Flamengo tomou mais uma decisão com respeito ao Gabigol. O Flamengo tem até sexta-feira agora para enviar a lista dos 50 inscritos na Libertadores da América. O Flamengo acredita tanto
que vai conseguir para o Gabigol um efeito suspensivo, que ele vai ter condição de jogar, que o Flamengo internamente decidiu que vai escrever o Gabigol na Libertadores. O nome do Gabigol estará entre esses 50 nomes. Por quê? A ideia do Flamengo é já no começo da semana que vem entrar com a defesa e com o pedido do efeito suspensivo na situação do Gabigol. Vale lembrar que o Gabigol está afastado até dos treinos, ele não pode nem frequentar e ir ao Ninho do Urubu, nem em horários diferentes. Uma pessoa perguntou, Flazoeiro, ele não pode treinar em horários diferentes? Não, ele não pode usar nem a estrutura do clube. Ele está suspenso, impedido aí de fazer qualquer atividade ligadas ao Flamengo. Então a situação do Gabigol é a seguinte, não pode fazer isso, mas o Flamengo acredita tanto que vai conseguir o efeito suspensivo, que vai atrás do efeito suspensivo e já decidiu que vai escrever o Gabigol na Libertadores da América. Vamos aguardar para ver como é que vai ficar também essa situação de Gabriel Barbosa. Vamos aguardar para ver como é que vai ficar a situação do Gabigol. Ontem também, vale lembrar que o técnico Tite treinou a equipe, já visando o jogo contra o Nova Iguaçu no próximo sábado. O Flamengo está com o Eric Pulgar fazendo um trabalho de transição, ele que estava com uma lesão no quadríceps, lesão essa, inclusive, que tirou ele, né, da convocação da seleção chilena, essa lesão no quadríceps, e agora ele já está voltando a fazer esse processo de transição, deve voltar a treinar já com o grupo entre hoje e amanhã, e aí ser uma opção para o técnico Tite no próximo sábado. Vale lembrar também que, além dele, agora o Flamengo passa a ter um desfalque, que é o Gabigol, também o Gerson, que está já iniciando, né, o processo de volta, né? Já está fazendo algumas atividades mais leves após a retirada do catéter na última sexta-feira. Guardar para ver também como é que vai ficar a recuperação de todos esses jogadores. Bom, para a gente poder terminar o vídeo aqui, hoje o Flamengo treina Ninho do Urubu, já visando o jogo do sábado contra o Nova Iguaçu. O jogo está marcado para 5 horas da tarde. É claro que nós estaremos lá no Maracanã, trazendo as notícias, trazendo as informações, deixando vocês, como sempre, por dentro de tudo, deixando vocês cientes e a par de tudo que está se passando, cientes e a par de tudo que está acontecendo e de que posteriormente vai acontecer em nosso Mengão, tá certo? Vou ficando por aqui, galera.